Olá, estamos de volta com a nossa terapia. Encontre problemas e soluções. Aliás, encontre soluções para seus problemas. Perdão. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita, Ciência Sagrada da Alma. Então, é importante a gente perceber aqui, na nossa leitura meditativa, que a gente não precisa se preocupar com os nomes que são escritos em sânscrito, que esta filosofia vem da Índia, né? E a filosofia védica, a filosofia que traz o conhecimento acerca do absoluto, que traz o conhecimento acerca de Deus. Aqui no Ocidente a gente não tem esse conhecimento, por isso que a gente acha às vezes tudo um pouco estranho e muitas vezes a gente não consegue entender e o nosso falso ego, o nosso falso eu, que é o nosso ego, fica na nossa mente, repetindo as palavras, isso é muito difícil de entender, deixa isso para lá, não ligue para isso aqui é besteira, isso aqui é fanatismo, isso aqui é religião, isso aqui é isso, 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 isso. E aí eu pergunto a você que me assiste agora, ou não, porque eu faço esse trabalho para ofertar a Deus, a Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia védica. Se você fica dizendo o tempo todo, deixa isso para lá, isso é besteira, isso, aquilo, aquilo, com as desculpas que o seu falso ego inventa, para que você fique satisfeito com essa sua mente turbulenta e continue sofrendo com sua mente turbulenta, o que você indicaria para que você obtivesse a sua cura, para que você obtivesse o seu o equilíbrio, para que você obtivesse o seu direcionamento emocional, no sentido que você vive um desequilíbrio, nós vivemos um desequilíbrio em nossas vidas, e muitas vezes a gente vai empurrando, como se estivesse varrendo uma casa, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Um dia essa sujeira vai se tornar tão grande que você mesmo vai tropeçar nessa sujeira e cair. E a queda, tudo aquilo que cai, precisa se levantar de outra forma. Né? A gente às vezes cai, né? A gente cai, escorrega, cai no chão e a gente, eu caí, ok? Isso é um pensamento material, isso é um pensamento materialista. Mas se você procura entender a sua queda a nível espiritual, existem vários tipos de queda. Queda emocional, queda sentimental, queda financeira, queda de desequilíbrio dos seus sentimentos, queda do desequilíbrio dos seus pensamentos, queda do desequilíbrio de suas ações. E essa queda, ela se transforma numa queda física no corpo físico. Que você, quando já parte do espiritual, da energia espiritual, bate no mental, nos pensamentos, nos sentimentos, e aí vem para o corpo físico, e aí acarreta essa queda. E aí eu lhe pergunto, o que fazer com essas quedas? O que fazer com seus problemas? O que fazer com seus dilemas? Qual é a ferramenta que você vai usar para você encontrar soluções para os seus problemas emocionais? Então, nós estamos falando da desmotivação. Desmotivação, poxa vida, desmotivação leva tantos significados, tantas compreensões, tantas analogias, que são analogias. Você vai falar, Jesus falava através de parábolas, porque ele dizia que o pessoal daquela época não entendia ele. E eu acredito que ele hoje, se Jesus voltasse a esse mundo hoje e começasse a falar novamente nesse mundo que se diz tão moderninho, né? Porque tem inteligência artificial, porque tem isso, aquilo outro. Então, assim, se Jesus voltasse hoje nesse mundo dito moderninho, Jesus ia ser incompreendido de novo, entendeu? E acho que agora a punição de Jesus não seria colocar ele numa cruz, seria muito, muito, muito pior, porque hoje existem outros tipos de punições muito mais severas do que na época de Jesus. Então, o que fazer para acabar com a minha desmotivação? O que fazer para entender a minha desmotivação? Por que eu estou assim? Eu estou assim porque eu acabei um relacionamento. Eu estou assim porque eu perdi dinheiro. Eu estou assim porque eu perdi tempo. Pois é. Mas ainda há tempo para você recuperar
e você vai se recuperar ouvindo a Bhagavad Gita, ouvindo a ciência suprema da alma. Eu não sou esse corpo que você adorna, que você bota um acessório, que você usa um óculos, que você usa um lenço, que você usa uma camisa florida, que você faz com que você externamente esteja linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso, e por dentro você está um caos. Você está desmotivado. E hoje, capítulo 18, verso 78, que é o último verso da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, este livro sagrado, tem 18 capítulos e mais de 700 versos. Verso 78, onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Então, quem está falando isso é a suprema personalidade de Deus aqui, no livro chamado Bhagavad Gita. Fazer minhas reverências ao Agyana Timiranda Agyana Janaslakaya, Chakshu Militai Yena Tasmai Shiguru Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Então, a gente deve estar sempre oferecendo reverências a Deus. A gente deve estar sempre baixando nossa cabeça para Deus. A gente deve estar sempre trabalhando o nosso orgulho, né? Porque quando a gente não trabalha o nosso orgulho, a gente acha que é Deus e a gente acha que vai resolver tudo com a nossa força, que a gente vai resolver tudo separadamente de Deus, e que este mundo é meu, eu faço o que eu quero com ele, ponto. E você está novamente buscando um caminho escuro, um caminho que vai levar você para um beco sem saída, e você vai continuar com sua desmotivação, porque não é isso que ele diz aqui na Bhagavad Gita. Ele fala que você tem que entender que você tem que lutar, você tem que ser esse guerreiro, e você também tem que entender que onde há esta força divina, onde há esta opulência, essa riqueza divina, onde há esta vitória da sua vida, onde há este poder extraordinário de luta e a sua moralidade de erguer sua vida e sair dessa desmotivação, haverá Deus, haverá a luta, haverá o guerreiro, haverá aquele que sabe o que quer da vida e que vai lutar por esta vida, custe o que custar. Não se apegando a essa vida, mas entendendo que é uma oportunidade única que nós temos aqui nesta vida de nos erguer e de buscar parar de se lamentar, parar de se lamuriar, parar de se achar a vítima e o coitadinho, e você vai buscar essa luta, né? Então vamos ver o que Srila Prabhupada nos diz aqui, nosso querido mestre. A ciência sagrada da alma, o Bhagavad Gita, nos fala de uma fórmula, de uma pergunta que é formulada, por Dhritarashtra. Ele confiava na vitória de seus filhos, auxiliado por grandes guerreiros. Estava esperançoso de que a vitória estaria ao seu lado, porém, depois de descrever a cena no campo de batalha, Sanjaya falou para o rei, isso é uma história verídica. Estás pensando em vitória, mas na minha opinião, onde Krishna e Arjuna estiverem presentes, haverá boa fortuna. Por quê? Porque onde Deus está presente, há boa fortuna, há vitória, há coragem. Porque a desmotivação é o oposto da coragem. Ele confirmou isso para que o rei entendesse e que não esperasse vitória. Você não pode esperar vitória onde Deus não está presente na sua vida. O fato de Krishna aceitar o cargo de quadrigário de Arjuna foi uma manifestação de outra opulência. Krishna, Deus, é pleno de todas as opulências. E a renúncia é uma delas. Então, renunciar. A gente não renuncia a nada. A gente quer só ganhar, né? E principalmente ganhar dinheiro, né? E aí, quando a gente não tem dinheiro, a gente vai se lamuriar para Deus, a gente vai procurar Deus para ganhar dinheiro, para que Deus nos dê dinheiro. Hoje mesmo de manhã eu estava assistindo uma aula com os meus mestres, e existe 4 tipos de pessoas que procuram Deus: o aflito,
o que precisa de dinheiro, aquele que está especulando mentalmente sem entender Deus e aquele que realmente procura Deus. Então, aflitos somos nós estamos aflitos, nós queremos que Deus resolva nossos problemas e a desmotivação é uma delas. Mas aí o que é que você faz para sair dessa desmotivação? Então, você tem que procurar Deus e você tem que fazer com que essa batalha seja vencida entre você e Deus e você, entre Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, onde Deus está, ele tem suas opulências. Quais são suas opulências? Força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia. Então, todos nós queremos ter força, todos nós queremos ser belos, todos nós queremos ser ricos, todos nós queremos ser opulentos, todos nós queremos ter conhecimento, todos nós queremos não renunciar. Por quê? Porque a gente não quer renunciar a nada, mas Deus renuncia a muitas coisas para nos agradar. Deus está o tempo todo nos observando para nos ajudar. Então, quando a gente tem essa luta, quando a gente precisa travar essa luta, a gente precisa entender que conversando com Deus, né, a nossa batalha da nossa vida, a gente precisa colocar Deus e abrir o nosso coração e dizer, Deus, me ajude, por favor. Deus, me socorra. Deus, aqui eu estou humildemente te pedindo a tua ajuda, porque tu já mostraste os teus modelos, tu já falaste conosco através da Bhagavad Gita e demais escrituras sagradas. E aí, quando a gente começa a compreender que a gente não é esse corpo, que a gente começa a compreender que a gente é uma alma e que através deste conhecimento e através da meditação em Deus, a gente vai conseguir chegar a se render a Deus. Porque essa rendição a Deus não é algo mecânico, é algo passo a passo. São passos a passo diários, né? Então, quando a gente se rende a Deus, Deus também se rende a nós. Mas se a gente não se rende a Deus, a gente quer resolver a nossa desmotivação sozinho, achando que a gente vai conseguir com lamúria, com lamentação, com vitimismo, com coitadismo. Então, nesse processo, nós precisamos buscar o cultivo do conhecimento para que a gente possa entender Deus. A gente não entende Deus, mas a gente nem se entende, quanto mais entende Deus. Eu sempre falo isso, né? Então, quando a gente escuta esse livro sagrado, a Bhagavad Gita, a gente escuta essa verdade, a gente está entendendo que Deus está do nosso lado e que Deus, ele pode estar se expressando através de várias criações dele, inclusive nós somos criações dele, nosso corpo, nossa mente. Não tem nada em mim que não foi criado por Deus. Esse aspecto do Criador, o Criador que cria tudo e que cria todos. O aspecto de Deus localizado, que está localizado no coração. O aspecto de ver Deus como uma pessoa suprema, porque Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou uma pessoa, Deus é uma pessoa suprema. E com esse entendimento acerca de Deus, acerca de Krishna, nós vamos evoluindo. Se alguém compreender Krishna, todos os departamentos de conhecimento estão incluídos em tal compreensão. Krishna, Deus, é transcendental, por isso que Deus está sempre situado em sua eterna potência interna. As entidades vivas que somos nós se manifestam da sua energia e dividem-se em duas classes, as eternamente condicionadas e as eternamente libertas. Então, quando uma pessoa está desmotivada, ela está condicionada. Quando uma pessoa está confusa, ela está desmotivada, ela está condicionada. Quando uma pessoa está com raiva, ela está desmotivada. Quando uma pessoa não aceita a partida dos seus entes queridos, ela está condicionada. Então, as entidades vivas estão eternamente condicionadas ou eternamente libertas. Não existe meio termo. Então, nós caímos aqui nesse mundo material porque nós estamos condicionados a várias condições. E aí, a gente precisa sair dessa condição e a gente precisa se libertar. E para isso, a gente não pode estar desmotivado para se libertar. A gente precisa de coragem. Meu mestre espiritual diz, a sua mudança é proporcional à sua coragem. Então, se você não tem coragem, se você não se movimenta, se você fica parado, só se lamentando, isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu comigo, isso... Você vai ficar parado no mesmo canto e ninguém vai vir resolver seu problema. Se alguém vier, vai ser com interesse em alguma coisa em troca. Mas Deus não. Deus, ele é
aquele ser, aquele amor, aquela personalidade, aquela pessoa suprema que vai vir te ajudar e que vai vir te dizer assim: se erga desta desmotivação, saia desta desmotivação e busque essa libertação. Busque a sua posição original, que é de alma, e não fique aí devaneando na sua ilusão que você é um corpo, que você é as coisas ilusórias que você carrega dentro de você. Em sua posição original, a entidade viva que somos nós, somos espíritos puros. Somos exatamente como uma partícula atômica do Espírito Supremo. Assim, o Senhor Krishna pode ser comparado ao Sol e nós ao brilho desse Sol. Porque somos a energia marginal de Deus, as entidades vivas têm a tendência de estar em contato com essa energia material ou com a energia espiritual. Então, nós somos considerados as energias de Deus marginais, porque a gente mageia o espiritual ou desce para o material, ou fica nesse desencontro. Então, uma hora eu estou em contato com a energia material, outra hora eu estou em contato com a energia espiritual. E eu estou situada entre essas duas energias de Deus, porque Deus é o sol e eu sou o brilho do sol. Mas aí, quando eu estou desmotivada, eu perco esse brilho. Eu já não sou esse brilho desse sol. Eu sou alguém que está na escuridão, porque eu estou cheia de problemas, ou estou com raiva, ou estou confuso, ou estou lamentando a perda dos meus entes queridos. Por que eu estou falando nessas plataformas? Porque foi justamente, começamos a estudar sobre a raiva, depois sobre a confusão, sobre lidando com o nosso inimigo, que é o nosso falso ego, o nosso falso eu, né, que a gente pensa que é o corpo e a gente age de acordo com esse corpo, né, a gente aprende a lidar com esse falso ego. Depois foi a partida dos nossos entes queridos e estamos terminando hoje a desmotivação. E aí, lendo esse verso aqui, a gente precisa de motivação para a gente procurar Deus, a gente precisa de motivação para a gente entender que nós somos energias de Deus e que se a gente está no meio, a gente tem a opção de subir para o mundo espiritual, para a parte espiritual, ou a gente tem a opção de descer e ficar na escuridão no mundo material. A entidade viva está situada entre as duas energias do Senhor, e como ela pertence à energia superior do Senhor, ela tem uma partícula de independência. Uma partícula de independência. Eu sou apenas uma partícula de independência de Deus. Pelo uso correto dessa independência, se eu uso corretamente essa minha independência, ela aceita ficar sob a ordem direta de Deus. Então, quando eu digo, eu não posso resolver nada sem estar junto de Deus, sem Deus estar junto de mim, porque eu dependo de Deus. Então, eu vou me unir a Deus, eu vou buscar motivação em Deus para sair dessa minha desmotivação. E aí eu vou ficar dependendo da ordem direta de Deus na minha vida, através da intuição do meu coração, que fala o tempo todo para mim, eu não escuto, eu não faço. Eu sou igual aquele macaquinho do budismo, eu não vejo, eu não escuto e eu não falo. Então, portanto, eu não me movo, portanto, eu não tenho movimentação. Então, eu sou uma peça no jogo de xadrez da vida inerte, uma peça que não serve para nada. Porque se eu não movimento a minha vida, se eu não busco a minha independência, eu vou ficar dependente de pessoas. E aí eu vou estar sujeita ao que eu for passar com aquelas pessoas. Assim, a alma, a entidade viva, atinge sua posição normal na potência de onde deriva todo o prazer. Mas esse prazer é o prazer do Supremo. E assim, terminamos aqui a desmotivação e fechamos essa plataforma da desmotivação, entendendo que sem Deus, para nos motivar, Deus está ali e você não quer. Você quer ficar olhando para ir para o X, B, você quer ir e voltando para coisas que já deram errado na sua vida, mas Deus está dizendo, não vá, você vai se dar mal. Movimente sua vida, você não veio para cá para ficar de perna para cima, chupando picolé, ou comendo uma barra de chocolate. Movimente sua vida. E busque essa motivação em mim para você sair dessa desmotivação sem fim que você está. Então, vamos nos motivar em Deus, vamos procurar o conhecimento acerca de Deus, vamos buscar o contato com as coisas de Deus, vamos entender que Deus está instalado em nossos corações e que Deus fala com a gente sempre. E nós não ouvimos porque nós somos desmotivados para buscar Deus.
E com a Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma, Bhagavad Gita, que chama-se Bhagavad Gita, este livro que nos traz essas soluções para os nossos problemas, nós podemos encontrar essa motivação em Deus todo dia, toda hora, todo minuto, segundo e décimo de segundo, átomo de segundos, para que a gente cresça, amadureça e evolua. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, terminando hoje a desmotivação. Gratidão.